Pastor Jorge, muito obrigado aí pelo carinho, né? E tanto amor, né? Ele abraça a gente aí com tanto carinho. Eu acho que uma das coisas que mexe com o coração da gente, e talvez fique um segredo no coração, né? E o tema do congresso é esse, coisa que a gente guarda em segredo no coração, são as lutas da alma, não é? Fala a verdade, não é para todo mundo que você fala das lutas da sua alma, né? As coisas que estão lá dentro da alma da gente, os conflitos, os medos. E se você é homem, é pior ainda, porque você não quer falar dos seus medos para ninguém, não é? A gente fica escondendo isso. Essa semana passada, eu levei minha esposa a um lugar, nós nos casamos dia 2 de dezembro, então chegamos aqui, né, quase em lua de mel, né, a Mirna que está ali comigo, e eu falei para ela assim, eu vou te fazer um convite, eu queria te levar para um lugar onde eu só vou sozinho, porque tem um parque na minha cidade, Curitiba, e eu disse que tem uma árvore daquele parque, que é a minha árvore. Eu paro o carro debaixo daquela árvore para orar e faço o meu retiro espiritual algumas vezes ali. Não é todo dia que eu posso estar lá, mas eu vou lá. Eu falei, mas hoje eu queria te convidar. Eu nunca levei ninguém para lá, eu vou sozinho, porque quando eu vou lá, eu vou abrir meu coração para Deus, eu vou sair de lá com respostas, mas eu tenho que abrir minha alma para Ele. E aí, cheguei lá, né, pensei assim, agora eu vou dar uma de corajoso, homem e tal, mostrar esse lugar. Comecei a falar com Deus, comecei a chorar. E chorava, e falava dos meus medos, e falava das minhas dificuldades. E ela começou a chorar também. Há coisas que a gente não divide com ninguém, que a gente guarda no coração, mas que Deus está vendo. E essas coisas que estão guardadas no coração e que Deus está vendo, às vezes se tornam conflitos na nossa alma. Batalhas intensas dentro do nosso coração. E algumas vezes a gente adoece por essas coisas. Já ficou doente por causa de conflitos que você está carregando dentro do seu coração, de medos? Tem um nome, né, uma palavra difícil aí chamada depressão, não é? E a gente chega às vezes a viver depressão, dizer, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Crise de pânico, que a gente às vezes diz assim, vai lá para o médico diz assim, ó, não tem nada no coração, não tem nada aqui, não, o teu problema é outro, não é? E esses são os conflitos da alma. E hoje eu queria falar sobre algumas coisas que Deus faz para ajudar-nos a enfrentar os conflitos da nossa alma. E eu queria dizer para você, olha, ninguém está isento. Por mais espiritual que você seja, você não está isento de viver conflitos dentro da sua alma. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, bem sério, e diz assim, você não está isento. Fala para ela, para ele. Agora você para bem quietinho, porque ele vai dizer a mesma coisa para você. Pode falar para ele também ou para ela, né? Não tem ninguém isento. E eu queria pensar na história de um dos homens que eu reputo como mais cheios do Espírito, uma vida na Bíblia tão tremenda, tão maravilhosa, e Deus vai mostrar os conflitos da alma desse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, profeta, coisa tremenda, sinais, maravilhas, milagres, mas esse homem viveu conflitos também no seu coração. E eu vou ler o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, e me permitam ir lendo trechinhos desse capítulo. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, eu vou lendo trechinhos desse capítulo, para tentar mostrar para você quais foram as ferramentas que Deus usou para restaurar os conflitos do coração desse homem poderoso, cheio do Espírito Santo, chamado profeta Elias. A palavra de Deus se encontra então em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, e diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de gieste, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. É interessante porque esses primeiros versículos nos revelam a condição emocional, física, desse servo de Deus, que certamente estava afetando a sua fé e até a possibilidade de agir espiritualmente. A gente fica pensando, será que um homem de Deus tem crise? Tem. Esse homem estava agora com a sua mentalidade turvada, com seus pensamentos conturbados, e ele estava pensando até em morrer. Senhor, me mata logo, me leva embora daqui, não quero mais, não aguento mais. Ele estava desgastado, consumido, arrebentado, pelos subsequentes embates com Acabe e Jezabel. Se você já enfrentou um problema que parece que vai demorar muito tempo para resolver, e que você está lutando com ele, né? E vai uma semana, duas, um mês, às vezes quem sabe anos, um problema dentro da família, um problema dentro da igreja, um problema dentro do ministério, e aquilo parece que não vai, então você já está entendendo como é que estava o coração de Elias. Ele estava dizendo: Senhor, não estou aguentando não. E o interessante é que esse fato vai acontecer no momento em que ele pensava que tinha conseguido a vitória tão sonhada, porque naquele embate com os profetas de Baal, Deus revelou o seu poder, e todos aqueles profetas foram perseguidos pelo povo de Deus e mortos, dizendo: esse aqui não é Deus, existe um Deus verdadeiro. E eu acho que ele pensou assim: agora sim, agora o ministério vai para frente, agora sim as coisas vão acontecer. Mas aí ele recebe um pedacinho de papel, um bilhetinho de Jezabel, dizendo assim: você pensa que acabou? Acabou não, acabou não. Agora eu vou te matar, assim como você matou os profetas de Baal. E diante desse fato, ele entrou em angústia, e ele disse: Senhor, já tive o bastante. Exatamente está assim na Bíblia. Chega, não aguento mais. E ele vai escrever uma outra frase: olha, eu não sou melhor que os meus antepassados. Ou seja, se os meus antepassados não conseguiram enfrentar essas batalhas de idolatria e não resolveram o problema, eu já cansei, Senhor, eu não dou conta não. E na verdade essas palavras refletem a visão que Elias estava tendo dele mesmo, do que estava dentro do seu coração. Talvez ele pensasse assim: eu fui chamado, ungido, revestido de poder, mas eu nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é transformação do meu povo. Eles continuam os mesmos. O meu trabalho, o meu sofrimento foi tudo em vão, perdi tempo. E todas as pessoas de Israel agora, na mente dele, estavam personificados em duas pessoas: Acabe e Jezabel.
Todo o resto já tinha passado, ele não enxergava mais nada, só enxergava Acabe e Jezabel. Você já teve um momento na sua vida que você não consegue perceber nada de bom na tua vida? Você olha em volta e diz, olha, não dá certo não, essa vida está muito ruim, está complicada, está difícil, e você só enxerga o problema, só enxerga a dificuldade, só enxerga a coisa ruim. E se alguém diz para você, mas olha, lembra de tal coisa, assim, tá bom, não adianta nada, olha aqui, está ruim de novo. Fala a verdade, já teve, não teve? Até Elias teve. E então ele chega num ponto que ele diz assim, fracassei. Você já teve esse sentimento assim, ó? Fracassei. Eu estava conversando aqui com o pastor Jorge, aprendi uma lição de vida. Ele estava me contando a história de quando ele chegou aqui, né, para pastorear essa igreja. E ele assumiu com mais ou menos 200 membros, o senhor falou para mim, não foi isso? Depois de 10 meses, ele estava com 50. Era isso mesmo, pastor? Estou errado ou não? É. E ele falou para mim assim, olha, eu estava para entregar esse ministério. Ele que falou para mim. Eu estava aqui para entregar esse ministério. Quando um homem de Deus disse assim, olha, muda a visão. Olha para as crianças, olha para os jovens. E tudo isso que está aqui é por causa daquela visão que foi transformada no coração desse homem de Deus. Pode aplaudir, porque é glória de Deus. E está aí o testemunho, a vida desse homem. Como ele, tem eu, e tem você, e tem Elias. Há momentos na nossa vida que a gente está se sentindo assim. E a gente precisa de alguns recursos de Deus que venham sobre a nossa vida. Naquele instante, Elias tinha desistido, ele desmontou a equipe, deixou o servo dele em outro lugar, ele estava indo na direção da fronteira para fugir do país, ele abandona todos os novos convertidos, porque o povo havia se convertido uma semana antes. E aquilo que ele imagina para ele que é o melhor é ele morrer. E então, como ele não ia se matar, ele faz o que às vezes a gente quer fazer, quando está deprimido, angustiado, ele vai dormir e diz, eu não quero acordar. Posso dormir até não acordar mais? Você já teve um dia assim que você falou assim, eu quero dormir, quero cobrir a minha cabeça, sumir? Então você está bem acompanhado. Elias também teve. Sabe, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, para ser sincero, eu não quero nem pensar. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava tão abatido, que quando tocava o telefone, eu não queria atender, eu me arrepiava inteiro, só de tocar o telefone. Eu dizia, eu não quero pegar esse negócio, não quero falar com ninguém. Sabe, essa aqui é a fotografia de alguém que está doente na alma e que precisa de recursos de Deus. Porque todas as forças se esgotaram. E o sentimento que a gente tem nessa hora é que a gente ardeu, a gente deu tudo, a gente queimou. Não sei se tem essa expressão aqui em Minas, queimar a vela dos dois lados. Tem esse negócio aqui? Não. A gente acende a vela dos dois lados, ela vai queimando assim, e aí fica só o pavio queimando assim, fica toda aquela cera cai no chão. Ele brilhou, mas não deu conta, consumido, esgotado, físico, emocionalmente e espiritualmente. Quantos são líderes de célula, líderes de ministério, líderes de empresas, que se sentem assim? Gente bem sucedida, que você olha do lado de fora e diz assim, esse cara, ó, maravilha, mas só ele, Deus, sabe o que está no coração. Mas é tremendo saber o que Deus faz nessa hora. Eu creio num Deus que faz milagres. Você crê num Deus de milagres? Eu creio num Deus que faz milagres. Deus é capaz de mandar fogo dos céus. Mas Ele também é capaz de mandar um anjo só para refrescar e alimentar o seu servo.
Uma semana antes ele mandou fogo do céu para consumir o altar. Mas naquele dia, Elias não precisava de fogo do céu. Sabe o que ele precisava? De um anjo que lhe desse água fresca e pão. E então Deus manda os anjos do céu se movimentarem, só para dar água fresca e pão. Não tem um sermão do anjo, não tem uma revelação, não tem uma delegação de missão, só cuidado. Cuidado do físico, das emoções desse obreiro, para dizer: filho, você é meu amado. Uma vez eu saí de um retiro, que eu já havia pregado bem cedo de manhã, com missionários de uma agência missionária alemã no Brasil, e eu estava vivendo uma luta, um problema muito intenso, eu estava desgastado, machucado, enfermidade em casa, tanta coisa acontecendo, e eu disse assim: eu vou parar na minha árvore. E então eu encostei o carro naquele parque debaixo daquela árvore, e comecei a chorar, e chorar. Eu fechei as janelas do carro e comecei a gritar, e eu gritava: Deus me ajuda, eu não aguento mais, me ajuda, eu não aguento mais, manda algum socorro. Eu estava numa profunda depressão. Quando eu estava orando assim, toca o meu telefone, no meu celular. E quando eu olho ali, aparece, né, os contatos da gente, você consegue ver, era de uma médica da igreja. E quando toca aquele telefone, eu atendo, enxugando as lágrimas, e ela diz assim: pastor, o senhor está bem? Porque Deus me mandou ligar para você agora. Eu falei: eu estou muito mal. Ela falou: então, tem alguém que pode ir aí te pegar? Eu falei: eu vou ligar para o meu filho. Então, pede para o seu filho te pegar e trazer você aqui agora. E eu entendi que naquela hora, assim como aconteceu com Elias, Deus estava movendo um anjo de Deus, de carne e osso, para dizer: filhinho, você precisa de um jarrinho de água e de um pedacinho de pão, e quem vai te dar isso vai ser essa médica. Vai lá e obedece ela, que homem também é duro para obedecer médico, não é verdade? É verdade, né? E aí Deus faz isso. Que coisa tremenda é saber que o Deus que faz milagres é o Deus que movimenta o céu para cuidar da gente. Para mim, a grande lição que fica é: qual é a expectativa que Deus tem da nossa missão? Muitos de nós chegamos ao esgotamento total, porque nós usamos todas as nossas energias, todo o nosso tempo, para de alguma maneira brilhar. Se você é um empresário, você está usando todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua competência para fazer o seu negócio dar certo. E você tem lá uns sonhos: olha, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, gostaria de fazer aquilo outro. Se você está lutando pela salvação de alguém na sua casa, pela transformação espiritual, você está batalhando em oração, está buscando: eu quero ver essa mudança, eu quero ver aquilo outro, e você está fazendo de tudo, e a gente se consome, todas as nossas forças, porque nós pensamos que são estas energias e forças que nos fazem brilhar. Mas na verdade, queridos, a gente não pode brilhar se Deus não derramar graça sobre a nossa vida. Eu não tenho poder de fazer meu negócio funcionar melhor, ainda que você tenha toda a competência. Agora, quando Deus é o sócio do nosso negócio, o problema é dele. Eu não tenho poder para fazer a igreja crescer. Eu posso plantar e colher, mas quem dá o crescimento é Deus, está na Bíblia. Eu não posso mudar o coração das pessoas, mas o Espírito Santo tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E às vezes nós entramos num buraco emocional, porque nós imaginamos que nós podemos brilhar, que nós podemos resolver, que nós podemos conseguir. E era isso que estava acontecendo com Elias. Olha, fiz tudo o meu melhor, obedeci ao Senhor, vi sinais de Deus, coisas tremendas aconteceram, mas não funciona. Esse povo é duro. E o Senhor é bom demais. Porque se fosse eu, o Senhor já tinha matado Acabe e Jezabel, cortava o pescoço deles logo. E lá em Romanos 11, né, a gente vai ver Paulo falando disso, que ele lutava com Deus contra essa gente em Israel. Você já teve vontade de fazer uma oração assim: Senhor, pega esse indivíduo. Eu me lembro de uma vez que eu emprestei uma grana, estava num congresso, e aí um irmãozinho da igreja chegou para mim e disse assim: olha, me roubaram, e eu não tenho dinheiro para pagar o hotel, não tenho dinheiro para pagar nada aqui, será que você não pode me emprestar esse dinheiro? Chegando lá na minha cidade, eu lhe pago. E eu olhei para aquele irmão e falei: olha, esse dinheiro todo aí eu não tenho não, eu só tenho dinheiro que eu reservei para fazer o parto do meu filho, da minha filha que ia nascer. Eu posso, se você me der certeza de que você vai me pagar mesmo, eu te empresto, mas se não, não faz isso comigo, porque é o dinheiro de pagar um médico e um hospital. Falei: não, pastor, fica tranquilo. Paguei, nunca mais vi. Me dava uma raiva. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na porta da casa do indivíduo para cobrar, e ele tocava a campainha, ele não atendia, eu sabia que ele estava lá dentro. Falei: safado, eu vou colocar uma placa aqui fora, ladrão. Mas aí eu lembrei da Bíblia, que quando você empresta, você não pode nem cobrar, ainda mais de irmão. Ai, meu Deus do céu. E eu orava assim: Senhor, pega esse fulano, dá uma torcida nele, mas agora, Senhor. E o Senhor era bom com ele, eu não entendia isso, que vontade de matar o cara. Eu acho que ele ia sentir a mesma coisa. Pega Acabe e Jezabel, Senhor. E sabe, quando a gente não entende os processos de Deus, nem confia nos processos de Deus, a gente fica doente, deprimido, e a nossa perspectiva fica distorcida pela nossa doença interior, para aquilo que está doendo dentro da nossa alma. E aí, Deus diz assim: filho, eu preciso investir em você. E sabe o que você precisa? De pão, água e de um anjinho do teu lado te abençoando. E eu vou fazer milagres, não mais para cair fogo do céu, mas para cuidar de você. E sabe o que Deus estava falando para esse homem? Que o séquito celestial, que sempre acompanhou o homem de Deus chamado Elias, agora se tornava visível aos seus olhos. A palavra de Deus diz, não é? Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o quê? Os livra. E às vezes a gente não vê os anjos. E aí, em dados momentos, quando a gente precisa ser tratado dentro da alma, o Senhor revela anjos. Às vezes Deus usa sombra e água fresca como ferramentas para nos restaurar emocional e espiritualmente. Às vezes Ele usa anjos que nos tocam, como aquela médica que me ajudou. Às vezes Ele usa pessoas que ouvem as nossas reclamações. Você já chegou perto de alguém nesses dias totalmente quebrado, e você fala, e não para de falar, e o outro só escuta, e depois ele dá uma ou duas palavras que vão lá direto na alma, assim, dão uma torcida na gente. A primeira deixou você jogar fora tudo que estava lá dentro da alma. Deus manda pessoas assim,
E eu fico pensando nesse carinho de Deus para tratar o nosso coração, na cena da ressurreição de Jesus, que a gente está comemorando nessa semana, não é? Quando Jesus deixa todos os seus discípulos lá em Jerusalém e vai caminhar durante quase um dia inteiro com os dois que estão indo no caminho para Emaús. E quando você lê aquela história, é tremenda aquela história, sabe por quê? Porque Jesus escuta a reclamação toda. Você é o único que não sabe o que aconteceu em Israel, os nossos líderes fizeram isso, fizeram aquilo, mataram. E aí ele pega as escrituras e começa a dizer: eu quero explicar para você o que a Bíblia ensina a respeito do Messias, o que era que precisava acontecer. Mas o que é interessante nessa história é que eles conversaram com Jesus o dia inteiro, e eu acho que não tinha melhor pregador do que Jesus, melhor conselheiro do que Jesus, e eles não mudaram o coração. Sabe quando é que eles mudaram o coração? Quando Jesus parte o pão, como daqui a pouco vocês vão partir o pão na ceia do Senhor, e aí a glória dele se revela dizendo: sou eu que estou cuidando de vocês. Não tinha teologia que chegasse no coração, não tinha Bíblia que chegasse no coração, só a presença gloriosa do cuidado do nosso Senhor. Às vezes a gente está vivendo tempos difíceis, eu não sei como é que está o teu coração e a tua vida, eu não sei quanto tempo você está numa batalha. Às vezes a gente está dizendo: Deus, eu vou desistir, não aguento mais não vai funcionar. Mas aí o Senhor vai dizer assim: filhinho, você não entendeu que eu estou aqui? Que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, que eu tenho um plano para a sua vida, que a história ainda não terminou. Eu era presidente da minha convenção, e Deus havia me chamado para uma missão. Eu tinha convicção, eu tinha recebido palavra de Deus, que tinha que haver uma mudança na estrutura da minha denominação. E então eu comecei a trabalhar. Trabalhei um ano inteiro por causa dessa mudança. Visitei 17 estados desse país, pregando todos os domingos da minha igreja. Eu ia na segunda-feira, voltava na sexta ou no sábado para pregar na minha igreja, e continuava nessa jornada durante um ano inteiro. E quando chegou a hora da decisão, parecia que não andava. E eu me lembro de uma noite, falei assim: Senhor, amanhã é o último dia, esse negócio não tem jeito de passar, esse não vai acontecer, será que eu entendi tudo errado o que o Senhor me falou? Você já teve dúvidas assim? Será que eu entendi tudo errado? Como é que vai ser? E eu estava orando, clamando ao Senhor, e o Senhor me disse assim: não terminei de escrever a história. E eu fui dormir com essa palavra no meu coração, sem entender nada. Falei: como é que vai fazer? Amanhã é o último dia, não dá tempo mais. Quando foi 8h30 da manhã, um pastor já idoso da minha convenção pediu a palavra, 8h30 da manhã, quando está abrindo os trabalhos. Ele disse assim: nós estamos discutindo há 3 dias sobre essa mudança, e tem aqui um item aqui que é o principal. Se a gente votar esse item, quer dizer que nós queremos essa mudança. Se a gente disser que não quer, para tudo, é melhor. Eu queria pedir para votar isso aqui em primeiro lugar. Não era nem a hora da votação. E aí o pessoal levantou a mão: vamos votar, vamos votar. E de repente, 8h30 da manhã, 9 horas, mais ou menos, aquele item principal tinha sido aprovado. Aí o velhinho disse assim: agora vocês que estão brigando, se reúnam aí e resolvam o problema, porque agora tem que fazer, nós já decidimos. Façam um acordo aí e resolvam. Quando era meio-dia, estava tudo aprovado. Porque Deus não terminou de escrever a história. Está entendendo? Talvez você tenha chegado aqui pensando que acabou, não tem fim, já não dá mais, não aguento mais. Deus não terminou de escrever a tua história, e Ele está movimentando os anjos do céu. Ele pode fazer cair fogo do céu, mas às vezes Ele não quer isso não, Ele só quer dar água e pão, e dizer:
estou aqui do teu lado como sempre estive, e vou te ensinar o próximo passo dessa jornada. Está entendendo? Restauração acontece quando a gente descobre o valor não do extraordinário, mas das coisas simples. Verso 8 diz assim, capítulo 19: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele estava dentro de uma caverna, ele disse: sai da caverna. E então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? É interessante que às vezes a gente que conhece o poder de Deus, a gente quer viver na dimensão do extraordinário todo o tempo. Não é isso mesmo? Sinais, maravilhas, milagres, e Deus faz. Deus faz. Mas às vezes a gente não entende que nem sempre as coisas extraordinárias são aquelas que suprem a nossa vida. Às vezes ela nos consome. Eu estava passeando aqui por essa igreja, né, e vendo o extraordinário de Deus. Fui ver as fotos da história, fui ver o centro campestre lá de vocês, fui ver os auditórios. Aqui está tendo um culto, está tendo meia dúzia de cultos em um monte de lugar, simultaneamente. O extraordinário de Deus acontece todo dia. Não é verdade o que a gente está falando? E quem olha isso aqui está dizendo: aleluia! Mas não sabe quanto do coração, do tempo, da energia dos pastores, dos líderes, o extraordinário está consumindo. Você está querendo fazer o extraordinário na tua empresa. Plano, projeto, meta, planejamento estratégico, recurso, captação, não sei o quê, papapá, produção, venda, papapá, e você está lá com ideias mirabolantes. E quem olha do lado de fora diz: aleluia, que coisa linda. Mas só você e a sua família sabem quanto você está se desgastando nessa história. Não é verdade? Deus vai fazer Elias perceber que o extraordinário às vezes nos consome. Por que Elias não saiu da caverna no fogo, no vento, no terremoto? Ficar numa caverna no terremoto não é fácil, não. Começa a cair pedra para tudo quanto é lado. Eu estava no Peru quando teve um terremoto no Peru, e eu estava dentro de um ônibus, todo mundo saiu correndo, e eu falei assim: eu não vou sair não, vou ficar aqui dentro do ônibus, porque eu estava vendo os postes balançarem, e falei: se cair um poste desse, cai no ônibus, não cai na minha cabeça, eu vou ficar aqui. É incrível. É horrível. É extraordinário. Elias vai para o Horebe, o monte de Deus. Ele obedece à voz de Deus, mas ele se esconde na caverna. Porque, na verdade, ele está revelando para a gente a caverna das suas emoções. Você já se escondeu na caverna? Já se escondeu lá nos cantinhos da tua vida, no cantinho, diz assim: ninguém vem aqui não.
travado nas suas emoções. Várias coisas extraordinárias e grandiosas estão acontecendo, mas a sensação de Elias é que Deus não estava nestas coisas, porque ele não queria ver outra vez o extraordinário, ele estava se sentindo consumido. Eu amo desafios de Deus, sou apaixonado pelas coisas novas, mas alguns anos atrás, chegou meu filho e disse assim: papai, nós temos que abrir uma Cristolândia, um trabalho com viciados de rua, desses que estão abandonados na rua. Nós já tínhamos uma casa de recuperação, mas ele falou: não, temos que abrir para esse povo agora, de graça e tal, não sei o quê. Eu falei: filho, esse negócio dá um trabalho, faz 25 anos que eu trabalho com casa de recuperação, pelo amor de Deus. E esses aqui têm família, esses aqui não tem nada, mas é isso mesmo, pai, nós temos que entrar. Eu falei: cara, vamos orar para ver se é de Deus esse negócio. Mas eu disse assim: Senhor, tira de mim esse negócio, é muito trabalho. Passa algumas semanas, chega um e-mail de um colega de uma outra igreja e diz assim: olha, vamos abrir uma Cristolândia aqui, se você quiser eu posso ajudar, mas vocês têm que capitanear. E eu falei: meu Deus, tenha misericórdia, que ele não sabe a bucha de canhão que é. O maravilhoso e extraordinário é maravilhoso, mas dá um trabalho que você não imagina. Aí a gente estava orando e eu estava dizendo assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Um dia, estou no meu escritório, chega o meu filho com um envelope, sabe aqueles envelopes amarelos assim, que pardo, que chama? E eu pensei que tivesse um livro. Dentro daquele envelope tinha 25 mil reais, em nota, em dinheiro. Meu filho chegou e falou assim: deixaram esse pacote aqui, com esse bilhete. Primeira oferta para abrir a Cristolândia em Curitiba. Aí meu filho olhou para mim e falou assim: pai, o senhor não acha que Deus está falando alguma coisa, não? Eu falei: agora eu tenho certeza, isso que é duro. E nós já estamos lá há alguns anos fazendo esse trabalho, louvado seja Deus, abrimos a masculina, a feminina, agora abrimos a casa só para mães drogadas poderem ficar com seus filhos. Foi um trabalho que você não imagina, porque nós tivemos que assumir a tutela de todas essas crianças. Negócio sério. Mas o interessante é que há momentos na nossa vida que a gente não quer o extraordinário. E aí Deus vem com um sussurro suave e diz: o que você está fazendo na tua caverna, Elias? Eu te mandei sair para fora, porque eu queria falar com você. O que você está fazendo aí nesse canto? Muitos de nós estamos trabalhando fortemente para produzir o grandioso, mas nós nos esquecemos do mais simples. Deus quer que a gente seja como aquela sarça que arde e não se consome. E são os tempos que nós gastamos no Horebe, na presença de Deus, com aquele murmúrio suave, que recobram a nossa alma, para a gente poder fazer tudo o que precisa ser feito. Quando nós podemos confessar os nossos medos e demonstrar a nossa humanidade diante daquele que nos ama e trata das nossas vidas. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei. Eu não tenho resposta. Eu não sei de onde vai vir. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu estou aqui, porque o Senhor é o meu Deus, e eu creio no Senhor. É lá que nós somos tratados, a nossa visão é mudada, nós somos confortados. É de lá que vem não somente estratégias, mas revelações que nos conduzem ao cumprimento da sua vontade. Deus não dá só estratégia, Ele dá revelações.
ele fala de coisas que você nunca pensou e que parece uma loucura aos olhos humanos, que todo mundo vai duvidar. Mas é graça. É de lá que vem os anjos que nos abençoam, porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço de nós, os servos de Deus, mas quem manda neles é o Pai. Ele que diz: fulano, anjo fulano, vai lá, anjo Beltrano, vai aqui, meu servo está precisando, vai na frente dele. Nós continuamos às vezes desgastados, e alguns até desistem, às vezes até da fé, simplesmente porque nós temos focado a nossa vida no grandioso e no extraordinário, e nós temos nos esquecido de sair para fora, cobrir a cabeça reverentemente, diante da presença do Senhor, para sermos restaurados pelo único que pode fazer a gente brilhar sem se consumir, que é o Deus Todo-Poderoso. E é nesse lugar que Deus muda a nossa visão. Lembra que eu falei do pastor Jorge? Que Deus disse para ele: muda a visão? É nesse lugar que Deus muda a nossa visão. Quando Deus começa a tratar com Elias, ele diz assim: por que você está aqui, Elias? E ele 2 vezes vai repetir a mesma coisa. Olha, trabalhei, fiz tudo o que o Senhor mandou, não funcionou, e ainda Jezabel quer me matar, e eu fiquei sozinho nesse lugar. Você já se sentiu assim, sozinho? Não sobrou ninguém. Aí o Senhor vai dizer para ele assim: quem falou para você que está sozinho? E o interessante é que Elias sabia que não estava sozinho. Se você ler o capítulo anterior, vai ver que tinha 100 profetas escondidos numa caverna. Se você ler outro capítulo anterior, vai ver que esses 100 profetas eram sustentados por oficiais do governo que, de maneira subversiva, tiravam dinheiro do governo para sustentar os profetas escondidos de Jezabel e de Acabe. E todos eles eram conhecidos de Elias, porque ele dirigia escolas de profetas. Ele nunca esteve sozinho, mas a visão dele estava torcida. E aí Deus vai dizer assim: não acabou, não acabou, não acabou. Levanta daqui e vai ungir Eliseu. Olha que coisa incrível, um Elias se sentindo sozinho e um Eliseu cuidando da terra. E Deus diz: para com isso, moço, olha lá, teu companheiro está aí, vai lá e joga a capa sobre ele, vai lá ungir Azael, vai fazer esse trabalho com Jeú. A obra não terminou, o que está ruim é a tua visão. E eu termino com essa palavra para você aqui hoje. O que é que você está fazendo aqui? Lembra? Pergunta do Senhor. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo com o teu coração embotado nesse problema, naquele problema? Por que que você acha que já acabou? Por que que você acha que não vai dar? Você não conhece quem eu sou? Eu hoje estou te dando pão e água por um anjo, mas você vai levantar, porque eu vou te abençoar, e vou te ungir, para completar toda a obra que eu preparei para você. E nessa noite, se você me permitir, eu queria orar com você. Eu sei que daqui a pouquinho vocês vão celebrar a ceia do Senhor, é tempo tão precioso, numa semana tão preciosa, que a gente lembra da morte e a ressurreição de Jesus. Mas talvez Jesus te trouxe aqui hoje porque essa mensagem era só para você. Você está entendendo? Você veio pensando um monte de coisa, talvez você veio dirigindo o carro, dizendo assim: Senhor, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Senhor, até quando? Até quando vai ser? De que jeito vai ser? Quem sabe você chegou aqui dizendo: Senhor, eu não sei se eu consigo crer que vou aguentar mais uma semana.
ou quem sabe com uma dor profunda na alma, aquela dor profunda, ou quem sabe doente, se sentindo mal. Hoje Deus te trouxe aqui, porque aquele Senhor que faz o extraordinário, é aquele que se importa com uma pessoa. Aquele Deus que olha para as multidões como o povo de Israel, é aquele que ama um único servo dele, e que veio dizer para você: você é bendito, você é abençoado, você é meu filho amado, eu tenho coisas para derramar sobre a tua vida. Não terminou, tem coisa boa para acontecer. Você não viu porque eu não terminei de escrever a história, porque o livro da história está na minha mão, e só eu aqui escrevo. Então nessa hora, eu queria orar por você. Se você é aquela pessoa a quem o Espírito Santo hoje está falando, e que precisa ser tratado aqui hoje, tocado, curado, transformado, a visão está tudo misturada. Eu estou sozinho, Senhor. Ixi, você não entendeu ainda que pelo menos tem um séquito de anjos ao teu redor, fora todos aqueles que eu já levantei, e que você não sabe, não viu, mas estão aí. Então, se você é essa pessoa, me permita orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, a gente vai levantar um clamor pela sua vida, pedir a intervenção do Senhor sobre a sua vida, pedir que a mão do Deus Todo-Poderoso te toque, que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor, pedir para Ele entrar na tua casa, pedir para Ele entrar na tua empresa, pedir para Ele entrar no teu ministério, porque Ele tem algo bom para fazer, porque Ele nos ama, só por isso. Não é porque a gente é bom, não. Eu sei que aqui em Minas, no interior de Minas, tem muita lamparina, não tem não? Lamparina tem aí no interiorzão aí, né? Quem já viu uma lamparina aqui? Já viu? Aquelas que a gente põe querosene ou óleo de cozinha mesmo. Se a gente entender o que nós somos só o pavio da lamparina. E quando a gente está se sentindo consumido, é porque acabou o óleo. Acabou o óleo. Se você pegar uma lamparina e botar fogo no pavio sem óleo, sabe o que fica? Não pega fogo e só fica mau cheiro na casa. Quem já lidou com lamparina sabe que é verdade o que eu estou falando. Agora mergulha esse pavio no óleo. Enquanto tiver óleo ali, não vai ter mau cheiro. O pavio não vai se consumir. O máximo que tem que fazer é parar uma pontinha dele, e vai dar luz. E é isso que Deus faz na minha vida e na tua vida. Como o pastor falou agora há pouco, nós somos só o canal. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. Essa obra que você está buscando, quem vai fazer é o Senhor. Só Ele pode fazer, só Ele, mais ninguém. Você não tem esse poder, mas Ele tem. Então vamos orar por isso? Querido Senhor, Tu conheces o coração desse Teu povo. Tu sabes porque eles estão aqui nessa segunda-feira. Tu sabes, Senhor, os sentimentos da alma. Tu sabes, Senhor, o que eles estão pensando nesse instante. Mas eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito, vem sobre eles. E derrama, Senhor, graça restauradora, graça curadora, graça, Senhor, que suscita esperança e fé, que eles possam trazer à memória o que dá esperança. As misericórdias do Senhor é que nos dão esperança, a bondade do Senhor que nunca falha, que nos dá esperança. E eu quero te pedir, Senhor, toma a vida desses teus filhos agora e unge. Ó Pai, alguns vão ter que voltar para suas empresas, e eles não sabem como resolver um monte de coisa.
e eu tenho que confessar para eles e para o Senhor, nem eu sei, muito menos, mas uma coisa eu sei: o Deus que me ama tem um plano para a minha vida. Então, Senhor, está aqui a vida desses teus filhos, e nada vai estar fora do lugar, porque o Senhor tem um projeto para eles. Alguns estão orando pelos seus filhos, alguns estão orando porque eles se perderam, estão afastados, eles estão nessa batalha. Ah, Jesus, onde quer que esteja esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher, eu não sei, que nessa hora a visitação do Senhor aconteça sobre eles, que haja graça, misericórdia, amor, favor, e aquilo que eles não podem fazer, Senhor, porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então convence, ó Espírito, torna-te irresistível. Ó Senhor, alguns estão trabalhando pelo extraordinário, ajuda-nos a enxergar que Tu és o extraordinário, e se o Senhor derrama a Tua graça sobre nós, então essa graça nos basta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Agora, toma posse disso. Eu vou confiar na graça de Deus. Hoje Ele me mandou água e pão e uma sombra, mas Ele continua nessa história. Que Deus te abençoe, querido. Faz uma oração pela nossa vida financeira, faz. Tem muitos empresários aqui, muitas pessoas, né, pastor Kleber? E hoje eu estava vendo nos jornais que as perspectivas para o Brasil não são as melhores. Você leu hoje, viu? Vamos todos ficar em pé e vamos orar pelo Brasil. Que palavra abençoada para o nosso coração, hein? E eu realmente fiquei triste, pastor, né, pastor Kleber? Você que lida com os empresários, o Kleber trabalhou mais de 30 anos na Ipiranga do Brasil, e é tão ruim, né? Eu estava no avião, Regina, estava no avião indo para Portugal, e tinha mais ou menos 400 pessoas no avião, 350 eram brasileiros saindo do Brasil para lá, para Portugal. Domingo agora, 2 famílias da igreja vieram aqui no altar e disseram: estamos indo para os Estados Unidos. E a gente ora e abençoa, mas dá uma dor no coração, né? Porque é muito ruim ir para outro país, longe dos familiares, uma terra estranha, você não tem amigos. Então precisamos que a bênção de Deus esteja no Brasil, pois precisamos. Né, Pamela, você é uma arquiteta, né? A gente vê isso, é necessário a bênção aqui. E quem é que pode atrair a bênção? Eu e você. É a gente sabendo ser fiel no pouco, né? Para Deus nos colocar sobre o muito. Quem é representante comercial aqui? Levante a mão. Vai, você também. Quem é profissional liberal? Levante a mão. Quem é funcionário público? Quem é patrão aqui? Quem é comerciante? Quem trabalha na indústria? Olha aí quantas pessoas. Deus sabe. Quem é funcionário público? Levante a mão. Deus sabe. Se Ele ordenar a bênção para nós, se o povo que chama pelo meu nome me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você é aposentado? Não perguntei aposentado, uma ali falou: quem é aposentado aqui? Olha aí, não posso esquecer você. Tem alguém desempregado aqui, plena vontade de trabalhar? Levante a mão também. Nós vamos orar. Eu creio, a Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis.
antes de orar, tem um repórter que eu gosto muito, é o Cabrini. É um tremendo de um repórter. E ontem saiu uma reportagem dele mostrando a travessia do México para os Estados Unidos. Alguém assistiu? Que luta, que luta. Eu tentava desligar a televisão e não conseguia, porque eu saí do culto aqui ontem, um último culto que termina às 22 horas. Eu fui jantar com o pastor. Que luta! Jovens, pessoas fugindo da Venezuela, fugindo do Brasil, fugindo do México, professores, pessoas de nível superior, $7 por mês, uma professora ganha na Venezuela, jovens desesperados, correndo risco de morte, né? Risco de vida, desesperados, brasileiros, pessoas amontoadas, ponto de serem mortas, cadáveres no deserto. Abre suas mãos, para que nunca você precise passar por isso, nunca. Abençoe o nosso Brasil, abençoe, Deus, a nossa terra. Obrigado, ó Deus. Tantas pessoas, tantos pastores das missões estão aqui, tem tantos pastores aqui, diáconos, obreiros, empresários, gente desempregada. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Seja fiel no pouco, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Não precisa ninguém ir buscar, te intimidar. Você dê com alegria, com prazer, depois da oração. Você que está na Europa, nós temos membros da igreja no Japão, na Europa, na América do Sul, temos membros da igreja em tantas partes do mundo. E o profeta desta noite, que é o pastor Pascoal Peragini, vai orar por nós. E Deus vai mover os corvos, Deus vai mover, e as Jezabéis ficarão sem voz contra nós. Aleluia. Pode orar, pastor. Senhor Jesus, tu conheces o coração desse teu povo. Que coisa boa. As dúvidas, as necessidades, os medos. Mas tu és o nosso Deus, Deus tremendo. No meio de uma crise lá no Egito, o Senhor mandou pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Aleluia, aleluia. E o anjo da morte saltava aquelas casas. Tu és o Deus que pode fazer saltar desgraça por cima da nossa casa. Nossos filhos, ó Deus. Dos nossos filhos, dos nossos queridos. Então, Senhor, abençoa. Que nesse tempo que parece ser de maior crise, ou de uma crise que vem, que seja de maior oportunidade e bênção. Que coisas extraordinárias do Senhor aconteçam. Mas lá no íntimo do coração sejamos alimentados pela tua graça, pela tua presença. Que coisa linda, Senhor. Revela-te, Senhor, com a tua bênção. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.